pelos que irão morrer, pelas almas benditas do purgatório, pelos agonizantes e por todos que recomendaram as nossas orações. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vinda doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Vamos sentar? Eu quero convidar vocês a rezar comigo a ladainha pelas almas benditas do purgatório e dizer para vocês que há dias atrás a gente atravessava um caminho de muita cruz, uma causa que diante dos nossos olhos até parecia ser impossível. E eu estava rezando bastante por esta situação. E naquela noite eu tive um sonho. Deus fala muito comigo em sonho. E o meu sonho, Deus pedia para mim rezar a ladainha pelas almas do purgatório, que eu iria conseguir aquela graça. Eu fui muito obediente à voz de Deus. E nós fizemos durante 7 dias, 24 horas rezando esta ladainha das almas benditas do purgatório. E para a glória de Deus, antes de concluir o 7º dia, Deus me concedeu este milagre, porque é um milagre mesmo. E por isso, eu tomei a decisão de rezar durante 1 ano em gratidão a Deus. Eu já rezei hoje, já acordei, já rezei, mas eu quero rezar aqui com vocês, sentir que nós precisamos rezar pelos entes queridos de vocês que já morreram, que muitas vezes estão esquecidos no purgatório. E esta ladainha, então, quero oferecer por cada ente querido teu que morreu, que possa ser alcançado por Deus. Quem tem o meu planejamento sempre vai ver, às vezes tem no meu planejamento espiritual. Eu tenho muita devoção às almas benditas do purgatório, por causa do nosso fundador, Padre Wilton, que nos ensinou a ter caridade com as almas, a rezar por quem vai morrer no dia de hoje. E às vezes a gente passa despercebido. Tem muita gente que diz assim: ai, tem medo de rezar pelas almas. Meus amados, quando a gente reza pelas almas benditas do purgatório, elas estão no lugar mais santo do que nós. Quem chegou no purgatório já está mais purificado e santo do que nós. E a alma não vai vir aqui para assustar ninguém não, pode ficar tranquilo. Só se você for muito santo, você vai ter a visão das almas, como alguns santos na história. Como a gente ainda não é tão santo, então pode ficar despreocupado, né? Isso é para as pessoas mais preparadas na vida. Então, eu convido vocês também a entrar no YouTube e fazer um retiro gratuito, que é o retiro das almas benditas do purgatório, que Padre Afonso de Santa Cruz deixou esse legado para nós. Esse retiro tem curado muitas pessoas do luto. São 30 palestras gratuitas que você pode entrar lá, Padre Afonso de Santa Cruz, e fazer a tua experiência profunda com as almas benditas do purgatório e divulgar esse retiro, porque esse retiro é uma riqueza.
Eu digo para vocês que várias pessoas que não conseguiam perdoar a Deus pela morte de um ente querido, ao escutar estas pregações de Padre Afonso, foi completamente libertado. Então é só ir lá, retiro com as almas benditas do purgatório. São 30 palestras. Padre Afonso de Santa Cruz está lá no YouTube, gratuito para você. E muitos padres também, hoje, criou uma devoção pelas almas, vendo esse retiro pelo YouTube. Antigamente a gente ia comprar essas palestras, e eu sempre comprei para doar de presente para um padre ou um leigo que não conseguia, ver a morte também como uma graça de Deus. Então nós vamos rezar, crendo que Deus, por uma ladainha, Deus falou comigo, que através dela eu alcançaria uma graça tão difícil. Porque as almas, se vocês não sabem, elas não podem rezar mais por elas, mas elas podem rezar por nossas intenções. Então, nós temos que rezar por elas. Não só a missa de 7 dia, mas todos os dias. E como é prazeroso quando a gente reza, por estas almas. E a gente, quando coloca uma alma pelas nossas orações no céu, e por isso que é maravilhoso rezar a oração de Santa Brígida, o 7 Pai Nosso Santa Brígida, que é uma oração que está aí no meu planejamento também. E o 7 Pai Nosso Santa Brígida nos dá, uma das promessas que ela nos dá, a oração, é que toda sexta-feira santa a gente liberta uma alma do purgatório e leva ela para o céu. E veja, aquela alma passa a eternidade dela rezando por nós, pelas nossas intenções, como forma de gratidão a Deus. Então, como diz o santo, o Padre Afonso, diz assim: rezar pelas almas realmente é um investimento que dá muito certo. Rezemos mais a oração pelas almas. Quando eu fiz esse livrinho, eu copiei esta foto de um quadro lá de Botucatu, São Paulo, porque eu acho lindo esta foto. Então veja, em cada missa os anjos derramam o sangue de Jesus sobre o purgatório, as almas benditas, e elas são purificadas pelo poder do sangue precioso de Jesus e levadas no colo de Nossa Senhora para o céu. Gente, isso aqui é uma cena linda, maravilhosa. Então, o purgatório é um lugar da misericórdia de Deus. Quantas pessoas que não foram para o inferno por causa do purgatório. Então, o purgatório é céu garantido. Chegar no purgatório já é certeza de céu. Você vai sofrer, mas você sabe que uma hora você entra no céu. Agora, quem vai para o inferno, eternamente no inferno, nunca mais terá a visão beatífica de Deus. Nunca mais. Gente, quando eu penso nisso, me dá até uma dor na minha alma, de ver que quantas almas, quantas pessoas perderam o paraíso. Mas também muitas perderam o paraíso por falta da nossa intercessão. Nós precisamos rezar muito pela conversão dos pecadores, como ensina Nossa Senhora em Fátima, e pela paz do mundo. Muita intercessão. Então, não economizar a oração, Rezar é um investimento para o céu. Então, a ladainha e a oração de Santa Brígida é outra promessa. Santa Brígida diz que quem rezar, seja os 15 Pai Nosso ou os 7 Pai Nosso, vai direto para o céu. E eu amo esta oração do 7 Pai Nosso, porque é rápida e ela nos dá a garantia de salvar até a 4ª geração. Olha que beleza! Até a 4ª geração da nossa família é salva pela oração de Santa Brígida.
São promessas de Deus, que nós precisamos tomar posse, não perder a graça por nada. Então a ladainha, ela é muito fácil de ser rezada. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Agora a resposta de vocês é: tende piedade das almas do purgatório. Pai celeste, verdadeiro Deus, Filho Redentor do mundo, verdadeiro Deus, Espírito Santo, verdadeiro Deus, Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Agora vocês vão dizer: rogai pelas almas do purgatório. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, São Miguel, santos anjos e arcanjos, coro dos espíritos bem-aventurados, São João Batista, São José, santos patriarcas e santos profetas, São Pedro, São Paulo, São João, santos apóstolos e santos evangelistas, Santo Estevão, São Lourenço, santos mártires, São Gregório, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo, santos pontífices e santos confessores, santos doutores, santos sacerdotes, santos frades e santos eremitas, santas virgens e santas viúvas, vós todos santos amigos de Deus. Agora muda. Sede-nos propício, perdoai-lhes, Senhor. Sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor. De seus sofrimentos, livrai-as, Senhor. Da vossa cólera, da severidade da vossa justiça, do remorso da consciência, das tristes trevas que a cercam, dos prantos e gemidos, pela vossa encarnação, pelo vosso nascimento, pelo vosso doce nome, pela vossa profunda humildade, pela vossa obediência, pelo vosso infinito amor, pela vossa agonia e vossos sofrimentos, pela vossa paixão e vossa santa cruz, pela vossa santa ressurreição, pela vossa admirável ascensão, pela vinda do Espírito Santo Consolador, no dia do julgamento. Ainda que sejamos pecadores, nós vos pedimos, ouvi-nos, Senhor. Vós que perdoaste aos pecadores e salvastes o bom ladrão, nós vos pedimos,
Vós que nos salvais por misericórdia, nós vos pedimos. Vós que tendes a chave da morte e do inferno, nós vos pedimos. Dignai-vos livrar das chamas, nossos parentes, amigos e benfeitores, nós vos pedimos. Dignai-vos salvar todas as almas que gemem longe de vós, nós vos pedimos. Dignai-vos ter piedade daqueles que não têm intercessores neste mundo, nós vos pedimos. Dignai-vos admiti-las no número de vossos eleitos, nós vos pedimos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Oremos. Ó Deus, Criador e Redentor de todos os fiéis, concedeis às almas de vossos servos e de vossas servas a remissão de todos os pecados, a fim de que pelas humildes orações da vossa igreja, elas obtenham o perdão que sempre desejaram. É o que vos pedimos por elas, ó Jesus, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. A salve rainha pelas almas benditas. Salve rainha, mãe da misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, não só neste vale de lágrimas, mas ainda no lugar da nossa expiação. Salve. A vós clamamos, consoladora dos aflitos, a vós suspiramos, gemendo e chorando, por nossos irmãos que sofrem no purgatório. Esses vossos olhos misericordiosos, volvei a eles, advogada nossa, e lhes mostrai Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Isso vos rogamos encarecidamente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Intercedei pelos mortos, Santa Mãe de Deus, para que entre no gozo das promessas de Cristo. Amém. Amém? Peguem a Bíblia de vocês agora no Salmo 3. Salmo 3. Salmo 3. Todo mundo trouxe a arma hoje? Palavra de Deus? Não podemos sair sem ela, viu? Por nada. Nem para ir na farmácia. De agora para frente você tem esta arma poderosa. Carrega na bolsa, na mão, no carro. Mas não fique sem a tua Bíblia. Ela vai te ajudar a vencer muitas situações difíceis, só por carregá-la. Vamos lá. Salmo 3. Oração da manhã. Confiança na adversidade. Senhor, como são numerosos os meus perseguidores. É uma turba que se dirige contra mim. Uma multidão inteira grita ao meu respeito. Não há salvação para ele em seu Deus. Mas vós sois, Senhor, para mim um escudo. O que Deus é para cada um de nós? Diga mais alto: Deus é. E o que Nossa Senhora das Graças disse na medalhinha milagrosa? Que a medalha é um escudo. Está lá, na novena de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Mas vós sois, Senhor, para mim um escudo. Vós sois minha glória. Vós me levantais a cabeça. Apenas elevei a voz para o Senhor. Ele me responde de sua montanha santa. Eu, que me tinha deitado e adormecido, levanto-me, porque o Senhor me sustenta. Nada temo diante desta multidão de povo, que de todos os lados se dirigem contra mim.
Levantai-vos, Senhor, salvai-me, ó meu Deus, feris no rosto todos os que me perseguem, quebrais os dentes dos pecadores. Sim, Senhor, a salvação vem de vós, desça a vossa bênção sobre o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu quero que vocês hoje entendam esse salmo. Na verdade, os salmos é uma das orações que mais está próximo de nós, né? Porque mostra a humanidade de quem fez estas orações. E quando a gente reza um salmo, a gente está rezando uma oração milagrosa e poderosa. Por isso, a igreja, ela todos os dias reza as laudes, a hora média, as vésperas, as completas, que é o aplicativo que eu falei para vocês ontem à noite, que esse aplicativo deveria ter no celular, para rezar com a autoridade da igreja. Talvez a gente ainda não entendeu que as orações da igreja são as orações mais poderosas da nossa vida. E por isso, a hora que a gente entende a liturgia das horas, nós entendemos que esta oração não é só para padre e freira, é para os leigos também. E nós precisamos ter dentro de nós a sabedoria que vem do alto para poder entender cada coisa. É um salmo tão pequeno, mas que diz tanto para nós, e nós vamos entender com a explicação de Bento XVI, que é um papa que eu tenho muito amor e admiração. O salmo, então, começa dizendo o seguinte para nós: o primeiro salmo sobre o qual medito é de lamentação e de súplica, imbuído de profunda confiança, no qual a certeza da presença de Deus funda a prece que brota de uma condição de extrema dificuldade em que se encontra o orante. Trata-se do Salmo 3, referido pela tradição judaica a Davi, do momento em que foge do filho Absalão. É um dos episódios mais dramáticos e duros na vida do rei, quando seu filho usurpa o seu trono régio e o obriga a deixar Jerusalém para salvar a própria vida. Portanto, a situação de perigo e de angústia experimentada por Davi serve de base para esta prece e ajuda a compreendê-la, apresentar-se como a situação típica em que tal salmo pode ser recitado. No brado do salmista, cada homem pode reconhecer os sentimentos de dor, de amargura e também de confiança em Deus, que, segundo a narração bíblica, tinha acompanhado a fuga de Davi da sua cidade. O salmo começa com uma invocação ao Senhor, que diz: Senhor, quão numerosos são os meus adversários, quão numerosos os que se levantam contra mim. Muitos dizem ao meu respeito: não há salvação em seu Deus. Talvez muitos de nós aqui hoje está como o coração de Davi, um coração que não é compreendido nem pelos próprios filhos. Nós estamos atravessando um período que este salmo
É um grito dentro de nós que precisa se ecoar. Davi estava enfrentando um desafio com o seu filho. Quando a gente olha para a pessoa de Davi, talvez a gente não tenha noção o quanto que Davi sofreu com os filhos. Os filhos de Davi foram terríveis. E Davi era este homem que dia e noite fazia uma súplica diante de Deus, sem desanimar. E muitos dos salmos que vocês vão ver aqui, é um rasgar do coração de Davi. E quero dizer para você que esta é a oração que mais agrada o nosso Deus. Quando esta oração, ela é feita com o coração. Quando a gente não fica inventando onda diante de Deus. Nós temos aqui as mães que oram pelos filhos. Eu tenho certeza que não nasceu neste tempo esse caminho das mães orar pelos filhos. É uma moção do céu. Talvez seja o tempo que mais as mães precisam dobrar os seus joelhos, mas os pais também, pelos seus filhos, entender que o sacramento matrimonial, ele tem uma autoridade de exorcismo, quando o pai e a mãe se dobram para rezar junto em favor dos seus filhos. E poucos casais fazem isso, porque ainda não entendeu a força do sacramento matrimonial. É uma chave milagrosa, poderosa, que se abre em favor daquele filho. Deveria ser assim, como antigamente os pais colocavam os filhos na sala para rezar um terço. Eu cresci vendo isso. Pai e a mãe reuniam os filhos na casa, na sala todo dia, para fazer a oração do Santo Terço. E presta atenção como que eram estas casas. Dá uma olhada para como era a casa da tua avó e tua bisavó, se você consegue. Veja quantas tragédias foram. Talvez Deus fez o livramento por causa deste terço rezado todo dia. Quanta coisa ruim deixou de entrar nas famílias por uma simples oração do Santo Terço. O pai e a mãe tinham uma autoridade de reunir a família, nem que fosse por aqueles 20 minutos, porque ainda é o caminho, talvez, de maior proteção para a nossa casa. Pode ser que hoje o pai e a mãe seja difícil, até mesmo para rezar junto. Então vai você, mulher, ou vai você, homem, porque tem muitas mulheres também que não gostam de rezar. Eu conheço muitos homens orantes e muitas mulheres desleixadas, preguiçosas, que às vezes não cuidam nem da sua própria casa e vivem reclamando que não tem tempo. São mulheres que precisam de conversão, precisa mudar o seu estilo de vida, entrar dentro desta profundidade de um chamado. Tem muitas mulheres, muitos homens dentro da igreja que ainda não entendeu que a sua casa é um território de evangelização, é um território milagroso, que com a tua oração você pode mover nas pedras que está impedindo até mesmo teus filhos de adorar o Senhor, de buscar o Senhor. Então Deus é tão bom que Ele nem quer que você salve uma nação toda, mas a tua casa é a tua missão em salvar os teus filhos, teu marido ou a tua esposa, para Deus. E é um combate diário, porque quando a gente vence uma situação, vem outros desafios. Vocês podem olhar o tempo todo,
O teu lar tem um treino para a santidade. E eu penso que até os desafios de quem é casado é maior do que quem é consagrado. Porque você, mulher que casou, você tem que pensar em salvar o teu marido, os teus filhos e você. Depois vem as noras, vem os genros, vem os netos, vem os bisnetos. E que legado você está deixando para esta genealogia? Legado de dinheiro? Legado de faculdade? Isso não leva para o céu. Isso é importante, mas não é o mais importante. O maior legado que você pode deixar para os teus filhos é uma educação espiritual. É mostrar para ele a direção do céu. E para chegar lá, precisa de esforço. Precisa ser uma pessoa também que abre o coração para a graça de Deus entrar. Mas irmã, meu filho não pode nem ouvir falar no nome de Deus. Então, reze, porque a oração muda uma ação pagã para uma ação cristã. Quando uma mulher reza, quando um homem reza, quando um filho reza, porque eu conheço muitos filhos convertidos que reza pela conversão dos pais. Tem muita criança que hoje reza para o pai se converter, para o pai parar de beber, para a mãe ficar menos no WhatsApp. Tem muitos filhos orantes, íntimo de Deus. Então, eu preciso transformar a minha casa num pedaço do céu. Eu preciso andar dentro da minha casa rezando, como aquele filme O Quarto de Guerra. Quando aquela mulher entende que ela precisa só rezar, fazer um quarto de guerra dentro da casa dela. Quando ela sai com a autoridade da palavra de Deus e manda o demônio embora daquela casa, é arrepiante. Eu já vi esse filme várias vezes e não me canso de ver. Porque a nossa vida é isso, é um quarto de guerra mesmo, constante. Mas Deus nos deu autoridade de mãe, de pai, de filho, de consagrado, para ir vencendo esses adversários. Mas se vence como? Se vence invocando o nome do Senhor. Se vence rezando. A dor muitas vezes é um mistério. Não dá para compreender pela razão. A gente vai descortinando do percurso da vida, rezando, fazendo entendimento para que o Senhor permite este caminho de cruz. E desta forma, nós vamos enxergando melhor para que viemos este mundo. O que estamos fazendo aqui? Viemos para este mundo para poder mostrar para as pessoas quem é Jesus, o filho de Davi. Viemos para este mundo para rezar, para antecipar o céu, para viver o céu aqui e agora. Enquanto estivermos sonhando e buscando coisas superficiais, coisas do mundo, não teremos uma alma cheia do Espírito Santo. Não teremos prazer em viver nesta terra. Então o salmista, ele invoca o Senhor. Senhor, quão numerosos são os meus adversários, quão numerosos os que se levantam contra mim. Muitos dizem ao meu respeito: não há salvação para ele em Deus. Talvez a gente já escutou muito isso. Talvez tem muitas pessoas que estão esquecidas, porque nem a gente acredita que Deus possa fazer um milagre na vida desta pessoa.
é melhor deixá-la de lado. Fulano não tem mais jeito, ciclano não adianta mais rezar. E veja, portanto, a descrição que o orante faz da sua situação é marcada por tons fortemente dramáticos. Repete-se 3 vezes a ideia de multidão, numerosos, muitos, tantos, que no texto original é dita com a mesma raiz hebraica, de modo a frisar ainda mais a enormidade do perigo, da forma repetitiva, quase martelante. Essa insistência sobre o número e a grandeza dos inimigos serve para expressar a percepção da parte do salmista da desproporção absoluta existente entre ele e seus perseguidores, uma desproporção que justifica, afunda a urgência de seu pedido de ajuda. Os opressores são muitos, prevalecem enquanto o orante está sozinho e inerme, à mercê de seus agressores. E no entanto, a primeira palavra que o salmista pronuncia é Senhor. Qual é a primeira palavra que o salmista pronuncia? Senhor. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. O mundo quer colocar outros senhores no lugar de Deus, mas ninguém vai conseguir. Deus é Deus, eu devo ser adorador, como diz a música do Nelsinho Correia. Deus é Deus, eu devo ser adorador. Eu posso espernear, eu posso brigar com Deus, mas eu digo, Ele vai continuar sendo Deus. Se Deus realizou o meu pedido, Ele é Deus, mas Ele não fez, Ele continua sendo Deus. Ninguém muda a natureza de Deus. Deus é Criador, Deus é Pai, Deus te ama, Deus me ama. Ninguém nunca vai mudar isso, é a natureza de Deus. E no entanto, a primeira palavra que o salmista pronuncia é Senhor. O seu grito começa com a invocação a Deus. Uma multidão incube e revolta-se contra ele, gerando um medo que amplia a ameaça, fazendo parecer ainda maior e mais terrificante. Mas o orante não se deixa vencer pela visão de morte, mantém firme a relação com Deus da vida, e antes de tudo, dirige-se a Ele em busca de ajuda. Mas os inimigos procuram também romper este vínculo com Deus e debilitar a fé de sua vítima. Eles insinuam que o Senhor não pode intervir, afirmam que nem sequer Deus pode salvá-lo. Olha a astúcia de Satanás. O demônio é terrível, e o demônio não gosta de ver um orante, e por isso tenta colocar na cabeça de quem ora que não vai adiantar nada rezar esta oração. Para quê fazer esse planejamento, a irmã Zélia? Para que rezar os salmos? Para que tanta reza? De nada vai adiantar. Veja, você reza, teu filho fica pior. Se reza, cada dia aparece mais doença em você. São as suposições de Satanás. O demônio é astuto. Ele quer fazer o crente perder a sua fé. E quando ele vê que existe uma fraqueza em nós, uma tendência de trair Deus, ele faz de tudo para que tenhamos insucesso na nossa oração.
para que a gente desista de rezar, de invocar o Senhor dos Senhores. Ele fica o tempo todo. Se ele estava ali atormentando Davi, imagina o que ele não faz conosco. Para que ir na missa? Para que confessar? Fica em casa. Tempo da pandemia, muita gente se acostumou a ficar em casa, não vai mais para a igreja. Cuidado, pode ser uma estratégia de Satanás, para que você não comungue o corpo e o sangue de Cristo. Pode ser uma estratégia de Satanás que você não confesse. Quanto mais você confessa o teu pecado, mais ele perde a força em você. E por isso ele atrofia você, dizendo: para que tanta confissão se você não muda de vida? Se você não se converte? É astúcia de Satanás. Cuidado. O demônio é astuto. E por isso, mas os inimigos procuram também romper este vínculo com Deus e debilitar a fé de sua vítima. Eles insinuam que o Senhor não pode intervir. Afirma que nem sequer Deus pode salvá-lo. Portanto, a agressão não é só física, mas diz respeito à dimensão espiritual. O Senhor não pode salvá-lo. Dizem, o fulcro central da alma do salmista deve ser agredido. É a extrema tentação a qual o crente é submetido. É a tentação de perder a fé. E aqui, meus amados, eu digo para você que como está forte isso nos dias de hoje. Por isso que o Senhor disse: quem tem fé, cuide para não cair. A gente vê pessoas que faziam pregação belíssima. A gente encontra com pessoas que não se evangelizava, que cantava na igreja, e hoje não tem fé mais em nada. Estamos já iniciando, se já não estamos dentro do tempo de apostasia. E eu falo para você que não entra esta apostasia de uma forma assim, rápida. Não, ela vai entrando devagar. Ela vai tirando de nós, primeiro, atitudes de fidelidade, de obediência, de servir a igreja. Pequenas atitudes de rezar todos os dias, com fidelidade. O demônio é astuto. E a principal coisa que ele trabalha em nós, fazer a gente perder a fé, a confiança em ser próximo de Deus, em crer que entrando nesta igreja eu tenho autoridade do Espírito Santo para rezar. Porque nesta igreja o demônio não consegue entrar. Aqui está repleto de anjos, adorando 24 horas o Senhor. Então, o demônio quer destruir a nossa fé. Padre Léo já dizia, antes de morrer, naquela pregação dele, maravilhosa, ele mesmo disse: eu tinha muita dó de gente feia. Ele é muito brincalhão, né? Mas ele falou: agora eu tenho dó de quem não tem fé. Porque, gente, uma pessoa que não tem fé, ela não tem nada. Nada. Mas uma pessoa que tem fé, ela vê beleza em tudo. O homem tem trabalhado dia e noite uma estratégia para tirar aquilo que é mais especial da nossa vida. Conceito de família. Tirar de nós a palavra de Deus. Tirar de nós os valores e as nossas convicções. E de maneira muito sutil, vai fazendo a gente acreditar numa mentira. E para muitos, a mentira se tornou uma verdade. E a verdade uma mentira. Por exemplo, muita coisa hoje, se a gente for dizer na internet, estamos fritos. Próprio Deus disse na palavra: haverá um tempo
que o homem não suportará ouvir a sã doutrina da salvação. Já chegou esse tempo. Dentro da tua casa, quando você começa a falar de Deus, os teus próprios filhos diz: não aguento mais esta voz o tempo todo falando de Deus, que eu tenho que ir para a missa. Dentro da nossa própria casa, da nossa família, a gente já vê aquela palavra de um povo dividido. Dividido por quê? Porque não tem uma mente e um pensamento cristão, não tem um coração rendido ao Senhor. Porque viver uma vida dentro da palavra de Deus significa compromisso, significa renúncia de muitas coisas. E as pessoas não querem renunciar, mas o meu coração se enche de compaixão. Meu Deus, vale a pena ter 80 ou 90 anos de prazer nesta terra para viver uma eternidade no inferno? Não vale a pena. Por isso, aqui o salmista é tentado. O justo supera a última prova, permanece firme na fé e na certeza da verdade, na plena confiança em Deus, e precisamente assim encontra a vida e a verdade. Parece-me que o Salmo nos toca muito pessoalmente. Em muitos problemas somos tentados a pensar que talvez nem Deus me salve, não me conheça, talvez não seja capaz. A tentação contra a fé é a última agressão do inimigo, e a isto temos que resistir, pois só assim encontramos Deus e a vida. Portanto, o orante do nosso salmo é chamado a responder com fé aos ataques dos ímpios. Os inimigos, como eu disse, negam que Deus possa ajudá-lo, mas ele invoca-o, chama-o pelo nome Senhor, e Deus dirige a ele com um tu enfático, que exprime uma relação firme, sólida, e encerra em si a certeza da resposta divina. Mas vós, Senhor, sois o meu escudo, sois a minha glória, sois vós que me levantais o meu poder. Com minha voz invoco o Senhor, e Ele responde-me da sua montanha santa. É isso que eu e você precisamos ter, atitude diante dos nossos adversários, ter autoridade. Para isso que você veio ao mundo, uma autoridade profética de mãe, de pai, que cala a voz do teu filho, não com a tua voz, mas com a tua oração. Ela é a voz mais autêntica para destruir o mal. Se o teu filho não quer seguir o caminho do Senhor, dobra-se diante do Senhor, como a mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, que não se cansava. Todo dia ela ia no templo, todo dia ela rezava o Pai Nosso, para que libertasse aquele filho desta ideia pagã. A tua oração tem poder de fazer com que a consciência do teu filho seja modificada, transformada. Você só precisa usar da autoridade profética que você tem, de mãe, de autoridade de sacramento de matrimônio, autoridade do teu batismo, para infundir dentro do teu lar uma terapia que dá certo, que cura, que liberta e que salva. Então, quando a gente realmente faz um caminho de experiência profunda deste amor de Deus, não temos medo de nada. O Espírito Santo nos dá a graça da valentia. Veja, tem uma semana que eu vi um filme de São José, que é um santo
Um menino de 14 anos que se tornou santo no México. Ele já é beato. Esse menino estava no tempo de uma perseguição no México, aonde os líderes do governo mandavam matar todas as pessoas que rezavam. Matava. E ele estava sendo catequizado para ser coroinha, junto com um padre. E esse menino soube que naquele dia eles iam invadir a igreja e ia matar o padre. Então ele correu, chegou junto do padre e disse assim: padre, vamos para minha casa, eles vão te matar. E o padre olhou para aquele menino com muita serenidade e disse: não, filho, eu não posso ir para a tua casa, porque agora chegou a hora de eu voltar para minha casa. A minha casa é o céu. Eu não posso ser covarde. Se este é o caminho que Deus preparou para mim, eu preciso aceitar. E aquele menino então se escondeu e foi observando a forma que eles mataram o padre. E aquele padre, antes dos bandidos chegar para matar ele pegou o terço dele e colocou no pescoço de José e disse para José: viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. Esta música que nós cantamos agora é uma música que a gente tem que cantar o dia inteiro. A gente tem que professar que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor e que Ele é o Rei. Nas nossas casas, na nossa cidade, Ele é o Rei. Aquele menino então, vai chegar um momento que a gente não vai poder, talvez pregar com a nossa palavra, mas a gente pode pregar com o nosso testemunho, o nosso exemplo. Vai ser a Bíblia de livre acesso para muitos. Então aquele menino José viu toda a morte e ele morreu rezando: viva o Cristo Rei. Então chegou a hora de provar esse menino de 14 anos. Ou ele renunciava o Cristo Rei para ter vida, ou ele seria morto. E ele fez a opção, olhando para o rosto da mãe, que pedia para ele não negar o Cristo. Imagina uma mãe ter que olhar para o seu filho e ver as barbaridades que vão fazer com o seu filho de 14 anos. A primeira maldade que eles fazem com essa criança, com esse adolescente, corta as duas solas do pé dele e faz ele andar 14 quilômetros a pé. Vocês imaginam a dor? Não dá nem para calcular. Às vezes a gente acha que a gente já teve tanta dor na vida. Pois ele vai andando e no final, quando eles vão matar ele ainda sangrando, ele ainda faz uma cruz no chão com o sangue dele e morre dizendo: viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. Deus está nos preparando para viver esta fé que realmente ninguém tem o poder de nos roubar. Uma fé que vai transformar uma nação, uma fé onde eu posso olhar para o meu Deus, onde eu posso dizer: mas vós, Senhor, sois o meu escudo, sois a minha glória, sois vós que levantais o meu poder. Com minha voz invoco o Senhor,
E ele me responde da montanha santa: tu és o Senhor da minha casa, e eu e minha casa serviremos o Senhor. Nada vai destruir aquilo que o Senhor me deu como herança, eu e minha família. Não vamos nos perder, em nome da Santíssima Trindade. Agora, a visão dos inimigos desaparece. Eles não venceram, porque quem crê em Deus está convicto de que Deus é o seu amigo. Só permanece o tu de Deus. Aos muitos opõe-se agora um só, mas muito maior e mais poderoso que numerosos adversários. O Senhor é a ajuda, defesa, salvação. Como escudo, protege quem se confia a Ele e faz levantar a cabeça num gesto de triunfo e de vitória. O homem deixou de estar só. Os inimigos não são invencíveis, como parecia, porque o Senhor ouve o clamor do oprimido e responde do lugar da sua presença, do seu monte santo. O homem clama na angústia, no perigo, na dor. O homem pede ajuda a Deus. O homem pede ajuda a Deus e Ele responde. Neste entrelaçar-se de clamor humano e resposta divina, consiste a dialética da oração e a chave de leitura de toda a história da salvação. O clamor exprime a necessidade de ajuda e apela à fidelidade do outro. Gritar quer dizer fazer um gesto de fé na proximidade, na disponibilidade à escuta de Deus. A oração expressa a certeza de uma presença divina já experimentada e acreditada, que na resposta salvífica de Deus se manifesta plenamente. Isto é relevante, que na nossa prece seja importante, presente, a certeza da presença de Deus. Assim o salmista, que se sente cercado pela morte, confessa sua fé no Deus da vida, que como escudo o circunda com uma proteção invulnerável. Quem pensava que já estava perdido, pode erguer a cabeça, porque o Senhor o salva. O orante, ameaçado e desprezado, está na glória, porque Deus é a sua glória. A resposta divina que ouve a prece oferece ao salmista uma segurança total. Terminou também o medo. O clamor sossega na paz, numa profunda tranquilidade interior. E aí ele diz: deito-me, adormeço e acordo. O Senhor é o meu sustentáculo. Não temo as grandes multidões colocadas contra mim. E esta é a oração forte que o cristão deve fazer todos os dias. Você não precisa ter medo diante dos inimigos. São muitos. Todos os dias a gente vê os nossos adversários, são muitos. Mas no Senhor está a minha fortaleza. Eu não preciso ter medo. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus tem colocado na nossa vida uma força sobrenatural para vencermos todos os inimigos, principalmente o inimigo da falta de fé. Quantas são as vezes que você disse: vou fazer vestibular para medicina? Chega os teus inimigos para dizer: nesta idade, você acha que você vai passar? E atrofia o teu sonho. Vou fazer autoescola, está muito difícil, você não vai passar não.
Agora mudou tudo. O demônio atrofia teu sonho. E muitas vezes usa de quem está mais perto de você. Vou viajar lá para Israel. Loucura, tanta guerra está acontecendo. Vai morrer lá em Israel. Que seria bom, né, morrer em Israel. Lugar tão santo. E atrofia teu sonho. Meninas que não casou, às vezes atingiu uma idade de 40 anos. Desista, porque não tem mais homem no mundo não. E atrofia o teu sonho. A gente esquece que esse Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder para fazer milagres o tempo inteiro. E eu não posso limitar a ação e a proteção de Deus. E você muitas vezes não casou ainda porque você está com a conversa de alguém na tua cabeça. É a tua mãe que rezou para você não casar, porque casamento dela não deu certo, também não quer que você case. Você é a profeta da tua história. Você é o profeta da tua história. A tua vida é aquilo que você proclama e pronuncia. Você é o que você fala. Qual tem sido a tua fala, meu filho? É uma fala que ajuda o demônio a vencer todo minuto? Uma fala negativa? Uma fala de hipocrisia? Uma fala muitas vezes limitando o poder do teu Deus? Uma fala negativa: eu só vim no mundo para sofrer, eu só vim para o mundo para fazer um caminho de não dar certas coisas. Ou é uma fala de gente inteligente: eu vim para o mundo para fazer a diferença, tudo que eu tocar vai se transformar em diamante, em ouro. Eu vou conseguir uma casa própria em nome da Santíssima Trindade. Eu não preciso de ter dinheiro, eu preciso ter fé. A fé é a providência por excelência do dinheiro. Deus é maior do que o dinheiro. Eu não posso limitar minha vida no meu salário. Eu não posso enxergar só o que eu ganho, senão nunca vou comprar uma casa mesmo. Mas na hora que eu enxergar que o meu Deus é Pai, me ama com amor eterno, me pôs neste mundo para poder eu celebrar a minha vitória constante o tempo inteiro e dizer para o inimigo, como esse salmista Davi: Deus tem poder, Ele é meu escudo, Ele é minha providência. O meu salário não dá para me viajar para Israel, mas a providência de Deus dá. Eu vou rezar, alguém vai ser tocado na face da terra que tenha muito dinheiro e vai pagar a viagem para mim. É assim que eu tenho que sonhar grande, não limitar o poder de Deus. Nós podemos ser surpreendidos a cada minuto, a cada instante, pela força do poder de Deus. É isso que eu preciso entender. Então, deito-me, adormeço e acordo. O Senhor é o meu sustentáculo. Não temas grandes multidões colocadas contra mim. Deus está falando isso para vocês e para mim hoje. Não temas grandes multidões colocadas contra mim. O orante, mesmo no meio do perigo e da batalha, pode adormecer tranquilo, numa atitude inequívoca de abandono confiante. Ao seu redor, os adversários acampam-se, assediando. São muitos. Levanta-se contra ele, desprezam-no e procuram derrubá-lo. Mas ele deita e dorme tranquilo e sereno, certo da presença de Deus. E quando acorda, encontra Deus ainda do seu lado,
como guardião que não dorme, que o sustenta, pega-lhe na mão e nunca o abandona. O medo da morte é vencido pela presença daquele que não morre. E precisamente à noite, povoado por temores ancestrais, a noite dolorosa da solidão e da espera angustiante, agora transforma o que evoca a morte, torna-se presença do Eterno. O Senhor está comigo, Ele é meu guarda. Não é isso um salmo, não diz isso? Que Deus nos guarda mesmo quando estamos dormindo. Esta tem que ser a nossa fé. Deus está aqui, Deus está lá fora, Deus é o Senhor da minha vida. A visibilidade do assalto do inimigo maciço, impotente, opõe-se à presença invisível de Deus, com todo o seu poder invencível. É a Ele que de novo o salmista, depois das suas expressões de confiança, dirige a sua prece: levantai-vos, Senhor, salvai-me, ó meu Deus. Os agressores atacavam a sua vítima, mas quem se elevará é o Senhor, e falo-á para os derrotar. Deus salvá-lo-á, respondendo o seu grito. Por isso o salmo termina com a visão da libertação do perigo que mata e da tentação que pode perecer. Depois do pedido dirigido ao Senhor de se elevar para salvar, o orante descreve a vitória divina. Os inimigos, com a sua opressão injusta e cruel, são símbolo de tudo que se opõe a Deus e ao plano de salvação. São todos derrotados, atingidos na boca. Já não poderão agredir com sua violência destruidora. Já não poderão insinuar o mal da dúvida na presença da obra de Deus. O seu falar insensato e blasfemo é definitivamente desmentido e reduzido ao silêncio pela intervenção salvífica do Senhor. Assim, o salmista pode concluir a sua prece com uma frase com conotações litúrgicas, que celebra na condição, que celebra na gratidão e no louvor o Deus da vida. O Senhor tem a vitória. Desça a vossa bênção sobre o vosso povo. Meus amados, aqui está um grande ensinamento para cada um de nós. Precisamos entender que temos autoridade sobre o mal. Para isso nós devemos estar em estado de graça, confissão, pelo menos uma vez por mês. Irmã, eu nem tenho pecado. Bom, já pecou. O justo peca 7 vezes ao dia. E justo na Bíblia é aquele que faz tudo conforme Deus manda. Se ele peca 7 vezes ao dia, imagina eu e você. E Nossa Senhora nos orienta pelo menos uma vez por mês. Quanto tempo faz que você não se confessa? A confissão é o caminho da libertação. Você quer receber milagres? Vai para o confessionário. É lá que você vai ter o teu caminho de cura, de libertação. Aprende que o pecado, ele bloqueia tudo na nossa vida, diz Isaías 59. Não é os ouvidos de Deus que deixou de nos escutar, e nem os seus olhos de nos ver. É os nossos pecados que colocou uma barreira entre nós e Deus. Não ir à missa ao domingo ou sábado à noite é um pecado mortal, matéria gravíssima, está lá no catecismo. Se você teve a oportunidade de ir na missa durante a semana e não foi, será que você está agindo com justiça diante de Deus?
que é tão bom. A missa é uma ação de graça, é uma gratidão a Deus. Um Deus que nos dá tudo. Será que estamos sendo justos com o nosso tempo, com o nosso Senhor? Este salmo vem nos ensinar: levantai-vos, Senhor, salvai-me, ó meu Deus. Feris no rosto todos os que me perseguem, quebrais os dentes dos pecadores. Sim, Senhor, a salvação vem de vós. Desça a vossa bênção sobre o vosso povo. E eu necessito de uma experiência profunda deste amor de Deus o dia inteiro, o tempo inteiro. Então orar não é de vez em quando. Orar é o tempo todo. Vigilância é o tempo todo. Assim, nós vamos fazendo um caminho de perceber por onde o inimigo está atacando, de saber que ele vem para destruir a minha relação com Deus, a minha fé, e eu não posso permitir. Eu sou o profeta da minha história, eu tenho a autoridade de Deus para expulsar o mal, fazendo o bem, rezando, fazendo o que o salmista fez aqui. Eu não posso deixar o inimigo dar para mim um caminho de sugestão que me leva para o inferno, de fazer que a vida tem que ser uma vida mais fácil, eu tenho que aproveitar bem ela nesta terra. Não, eu tenho que viver esta vida de acordo com os moldes e a vontade de Deus. É vontade de Deus mentir, gente? Não, o pai da mentira é o demônio. É vontade de Deus falar mal dos outros, julgar. É vontade de Deus ter preguiça. Aliás, é um pecado capital, né? Preguiça, gula e tantos outros aí. Então, você é que toma a decisão. Se você quer viver bem, tem que rezar mais. É a estratégia de Deus. Ele deu exemplo. Ele passava uma noite na montanha rezando. Ele ficava horas e horas falando com o Pai. Ele precisava? Ele é Deus? Não. Mas deixou o legado, deixou o exemplo. Quem passa o dia rezando, passa o dia em paz, vive melhor. Quem reza, já faz uma prevenção, para que o mal não entre na tua tenda, no teu coração. Então, Deus te pôs neste mundo para ser uma mulher de oração, um homem de oração. Fique de pé. Vamos ser